Existe uma coisa que provavelmente está na sua cabeça há semanas, talvez meses. Uma ideia, um projeto, uma mudança que você sabe que deveria ter começado, mas que toda vez que pensa nela, aparece um motivo muito bom para deixar para depois. E o pior não é o adiantamento em si. O pior é aquela sensação lá no fundo de que o tempo está passando e você continua no mesmo lugar. Mas e se eu te dissesse que isso não é falta de força de vontade? Que o seu cérebro está tentando te proteger usando um sistema antigo que nem sempre combina com os objetivos que você tem hoje. E que existe uma forma diferente de olhar para isso. E que ela muda tudo. Mas antes de falar sobre a solução, você precisa entender o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Que eu vou te explicar em 4 partes. O seu cérebro não é seu inimigo, mas ele tem um defeito de fábrica quando o assunto é projetos grandes. Existe um fenômeno chamado desconto hiperbólico. O nome é complicado, mas a ideia é simples. O seu cérebro prefere uma recompensa pequena agora do que uma recompensa grande no futuro. Pensa comigo. Você abre o celular ou o computador para trabalhar no seu projeto. Em 2 segundos, um algoritmo te manda um vídeo. O seu cérebro faz um cálculo em milissegundos. Prazer agora versus resultado daqui a 6 meses. E você escolhe o vídeo. Toda vez. Não é preguiça, é biológico. Mas tem uma segunda camada que é ainda mais pesada. Você já percebeu que uma música que você nunca terminou de ouvir fica presa na sua cabeça? Ou que uma conversa inacabada continua voltando? O cérebro odeia coisas abertas, mas tem uma explicação para isso. Nos anos de 1920, a psicóloga Bluma Zeigarnik descobriu uma coisa fascinante estudando garçons. Ela percebeu que eles lembravam com muito mais detalhes os pedidos que ainda não tinham sido entregues do que aqueles que já estavam prontos para ir às mesas. Por quê? Porque o cérebro mantém tarefas incompletas em estado de alerta. É como uma aba no computador, consumindo memória em segundo plano, mesmo quando você não está olhando para ela. Sabe aquele projeto que você ainda não tirou do papel? Ele está rodando na sua cabeça agora mesmo, te cobrando, te pesando, sugando sua energia que poderia estar sendo usada para criar, para pensar ou para viver. O problema, ele é real, mas a questão é, o que acontece quando você finalmente fecha essa aba? Quando você conclui algo, quando aquilo que estava na sua cabeça vira algo real, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira, a tensão some. O efeito Zeigarnik se resolve. Aquela aba fecha e você sente um alívio que vai além do orgulho. É literalmente o seu sistema nervoso baixando a guarda. A segunda é onde fica interessante. Entra em cena a dopamina, que a gente conhece por hormônio do prazer, mas na verdade é o hormônio da antecipação, do progresso e da conquista. Quando você entrega algo real, o seu cérebro registra isso funcionou e ele quer repetir. Não é motivação, é um circuito. Uma vez ativado, ele começa a trabalhar por você. Mas existe um detalhe que muda tudo. Esse circuito não escala pela motivação, ele escala pela identidade. E eu vou te explicar. Albert Bandura, um dos psicólogos mais citados da história, passou décadas estudando por que algumas pessoas conseguem realizar coisas e outras não. A resposta dele não foi disciplina, não foi talento, foi autoeficácia. A crença baseada na experiência real de que você é capaz de executar. E qual é a principal fonte da autoeficácia? Uma vitória passada, uma prova concreta de que você já fez antes. Quando você tira algo do papel, você para de ser alguém que tem ideias e começa a ser alguém que realiza. E essa mudança de identidade é o que sustenta tudo que vem depois. Eu sei que até aqui tudo isso parece teórico, então eu vou te contar o que aconteceu comigo. Durante quase 2 anos, eu carreguei uma ideia que ocupava um espaço na minha cabeça todos os dias. Era um produto que eu estava construindo, um software, um sistema que eu acreditava que poderia resolver um problema real que eu tinha e que outras pessoas poderiam ter também. Mas essa ideia sempre vivia em forma de rascunhos, em conversas internas, vivia em forma de preciso terminar isso, que nunca virava uma ação concreta. Tinha dias que eu acordava com aquilo pesando, não como um sonho, mas como uma dívida com a minha própria versão que sabia que era capaz de mais. E aquilo ficava parado, e eu me convencia de que faltava tempo, de que faltava o momento certo, de que eu precisava aprender mais uma coisa antes de começar. E adivinha, não faltava nada, faltava apenas uma coisa: decisão. Quando eu finalmente entreguei, quando aquele produto saiu da minha cabeça e virou algo real que outras pessoas poderiam usar, algo mudou. E não foi gradual, foi uma coisa imediata. Em poucas semanas, depois dessa entrega, eu abri um canal, gravei o meu primeiro vídeo, já estou aqui gravando o segundo, já estou fazendo um outro projeto e eu comecei a enxergar possibilidades que antes pareciam distantes de mim.
Não foi uma motivação nova que apareceu para mim do nada, foi um circuito que se ativou. Foi a identidade que se atualizou. Eu provei para mim mesmo que consigo tirar algo do papel, e isso mudou o que eu achava que era possível sobre mim. E aqui que está uma coisa que você precisa entender. Você provavelmente tem o seu projeto. Talvez ele não seja um software, talvez seja um canal, um negócio, um curso, ou até mesmo uma conversa que você vem adiando há meses. Mas a lógica é a mesma. Mas o que explica esse efeito em cadeia? Por que uma entrega desbloqueou tantas outras? A resposta ela não está na motivação, ela está nas evidências. Cada vez que você conclui algo, mesmo que imperfeito, mesmo que pequeno, você deposita uma prova no banco da sua própria identidade. Eu sou alguém que começa e termina. Eu sou alguém que age. Eu sou alguém que constrói. E o cérebro age de acordo com quem ele acha que você é. É por isso que a segunda entrega é mais fácil do que a primeira. E a terceira é ainda mais fácil. Não é porque você ficou mais disciplinado, mas é porque você acumulou evidências de que você é capaz. Pessoas que realizam muito não têm mais força de vontade. Elas têm provas concretas, acumuladas ao longo do tempo, de que são executoras. O segredo não é se motivar, é construir um histórico que o seu próprio cérebro não consegue ignorar. Bom, então o que eu faço com tudo isso? Bom, eu não vou dizer que você precisa acordar às 5 da manhã, não vou te falar sobre lista de tarefas ou aplicativos de produtividade. O que a ciência mostra e o que eu vivi é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Você precisa de uma entrega. A primeira. Ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser real, porque é essa entrega que vai atualizar a crença que você tem sobre si mesmo. É ela que vai fechar a aba que está aberta na sua cabeça. É ela que vai depositar a primeira prova no banco da sua identidade. Aquela ideia que está na sua cabeça agora, então, ela não vai embora esperando o momento certo, ela vai embora sendo feita. Bom, se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele fez sentido pra você, curte aí e comenta aqui embaixo a sua experiência ou outras dicas que podem ajudar. Eu espero que você passe pela mesma transformação que eu passei e que as suas ideias possam sair do papel e se tornar realidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.